temos inscrição para a tribuna popular. Quem solicitou é a AMEV, Associação dos Ministros Evangélicos de Viamão. Quem vai fazer o uso da tribuna é o pastor Diego, vice-presidente da AMEV, que vai tratar sobre a finalidade, princípios e propósitos da AMEV, junto à comunidade e o poder público, como parte do papel da entidade junto à sociedade. Pastor Diego, por gentileza, a tribuna está à disposição. Boa tarde a todos. Representando, então, a Associação de Ministros Evangélicos de Viamão, a AMEV, nós viemos aqui de forma respeitosa a essa Casa Legislativa, cumprimentando já todos os vereadores, autoridades presentes e todos que acompanham essa sessão. Quero aqui compartilhar com vocês os propósitos da AMEV enquanto associação, em que existimos aí há mais de 2 décadas no município de Viamão. Os principais propósitos a serem conhecidos aqui nesse espaço são a promoção da unidade entre as igrejas evangélicas e os ministros evangélicos da nossa cidade e cooperar espiritualmente com Viamão, servindo não apenas as igrejas, mas a cidade como um todo. Nós entendemos que Deus tem um olhar para os indivíduos, para as pessoas. Se eu perguntasse aqui a vocês, creio que a maioria responderia que crê em um Deus verdadeiro e perante a sua palavra como é revelado na Bíblia. Somos uma sociedade de maioria cristã, mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que essa interação de Deus para conosco vai além apenas da esfera individual e que o Senhor, em muitas vezes, através da sua palavra, fala com cidades, fala com nações e fala com gerações. E hoje nós viemos aqui, através da AMEV, falar justamente dessa responsabilidade espiritual que nós, como líderes cristãos aqui da cidade, percebemos para com a cidade de Viamão. Entendemos que uma cidade não é sustentada só por estruturas físicas, políticas públicas ou desenvolvimento econômico. Embora tudo isso seja muito importante, também precisa de saúde espiritual, de valores, de princípios, de paz e de esperança. Muitas vezes nós estamos vivendo ambientes difíceis, tempos de crise, momentos de conflito, como inclusive temos acompanhado recentemente aqui nessa casa, que por vezes acontecem também por motivos espirituais e existem caminhos de busca a Deus que nós podemos encontrar a saída. A palavra de Deus declara em Jeremias 29:7, seguinte afirmação: busquem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Não sei se os senhores conseguiram, nessa leitura rápida, entender o conteúdo desse texto, mas, logicamente, está dizendo que a paz da prosperidade da cidade refletem na vida das pessoas. Mas a coisa mais importante dessa afirmação bíblica é que existe uma esfera espiritual relacionada à paz e à prosperidade da cidade. E está dizendo que nós devemos buscar a Deus e orar, e nos render ao Senhor, se quisermos essa paz e essa prosperidade na nossa cidade. Ao longo da história, homens e mulheres tiveram um papel fundamental na construção moral e espiritual das sociedades, especialmente falando aqui da nossa nação como parte dessa herança judaico-cristã ocidental. E é dentro dessa compreensão que a AMEV busca atuar nesse sentido de ocupar esse espaço público hoje, não como uma entidade político-partidária, mas como uma representação espiritual que deseja contribuir para o bem comum e representando também aqui milhares de cristãos da nossa cidade. A Bíblia também nos ensina, mais um texto bíblico, o último que eu vou ler: antes de tudo, recomendo-se que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a dignidade. Por isso, a AMEV tem assumido, nessa união entre as lideranças cristãs da cidade, o papel e a responsabilidade de interceder, de orar por Viamão. Nós oramos por bairros, por famílias, por escolas, por empreendimentos, por profissionais da saúde, por segurança pública, oramos contra a drogadição, contra a violência, oramos pelo desenvolvimento,
oramos pelos senhores eleitos, pelo Legislativo, pelo Executivo. Vocês têm sido assunto e tema das nossas reuniões em termos de orar para que cause a bênção de Deus nesses espaços que estão sendo ocupados. Inclusive, já temos vivido algo muito positivo junto ao Poder Executivo. Já fazem mais de 20 anos que a AMEV tem tido acesso ao gabinete dos prefeitos em exercício. Não tem sido diferente nessa gestão, assim como foi também na gestão passada e muitas outras, em que nós temos momentos de oração, de aconselhamento bíblico e de pautas que são trazidas para que nós, como líderes cristãos, venhamos estar pedindo a intervenção de Deus nas demandas do nosso município. E é justamente por reconhecermos a importância dessa casa aqui legislativa para o futuro da nossa cidade, que nós estamos aqui hoje com o intuito de propor, com muito respeito, para que também possa existir aqui um momento mensal, quem sabe, de oração, de instrução bíblica voltado aos parlamentares dessa casa. Nós já iniciamos essa tratativa com a vereadora Michele, presidente da mesa em exercício nesse ano, e a partir disso surgiu a abertura desse espaço para abrirmos essa possibilidade a todos os senhores e senhoras que assim crerem e desejarem esse momento fora de sessão ordinária. Um momento simples, voluntário, sem qualquer imposição religiosa ou interferência institucional, mas um espaço de edificação espiritual, oração pela cidade, fortalecimento de princípios que contribuem para a vida pública. Nós entendemos que governar uma cidade exige sabedoria, equilíbrio emocional, discernimento e força para enfrentar desafios diários. Inclusive, nós temos aqui uma Bíblia que foi presenteada na época também pelas igrejas cristãs da cidade. Eu estive aqui em outro momento, alguns anos atrás, renovando esse protocolo ordinário aqui da casa, de sempre fazer a leitura bíblica inicial, mas percebemos que se tornou apenas parte de um regimento, que pouca atenção é dada a esse momento. E nós queremos, então, promover um momento especial para aqueles que assim desejarem, de estarem junto a alguns pastores da cidade que têm feito parte da diretoria da AMEV. A AMEV não deseja, então, ocupar espaços de poder. Nosso desejo é servir. Servir através da oração, do aconselhamento, da promoção, da proclamação de valores que fortalecem famílias, restauram pessoas e ajudam a construir uma sociedade mais saudável. Entendemos que Viamão precisa da bênção de Deus em cada projeto de avanço, e hoje aqui nessa casa queremos reafirmar a nossa disposição de caminharmos próximos, intercedendo por essa cidade e por cada autoridade aqui presente. Que Deus então dê sabedoria aos senhoras e senhores vereadores, direção nas decisões e graça para conduzirem as suas responsabilidades com justiça, equilíbrio e amor pela população, entendendo que o nosso Deus um dia pedirá contas de cada um de nós, da forma como é o nosso procedimento nessa terra. Em nome da AMEV, agradeço o espaço público aqui na tribuna popular e ficamos à disposição, também através da vereadora Michele, como presidente dessa casa nesse exercício, para dar continuidade ao propósito de causar esse momento de edificação e busca a Deus os parlamentares que assim desejarem, conforme a organização da mesa diretora em exercício. Pela atenção de vocês, então, muito obrigado.